Olá! Seja novamente bem-vinda, bem-vindo ao módulo 8 do curso Gestão Sustentável das Instituições de Longa Permanência para Idosos, AGE e LPIs. Nesta aula narrada referente à unidade 2, iremos abordar os processos operacionais executados nas instituições de longa permanência para idosos e LPIs, como descritos na RDC Anvisa número 502 de 2021. Vamos iniciar? Primeiramente, vamos compreender como as ILPIs podem se organizar operacionalmente. Os processos operacionais são tarefas e rotinas praticadas na sua instituição como plano de trabalho, processo de alimentação, limpeza dos ambientes e outros. Planejar e executar essas operações adequadamente contribuem para que a ILPI ofereça um serviço com mais qualidade e segurança para os seus residentes. Importante ressaltar neste momento que a instituição poderá terceirizar os serviços de alimentação, limpeza e lavanderia, sendo obrigatória a apresentação do contrato e da cópia do alvará sanitário da empresa terceirizada. Para avançarmos na compreensão sobre as formas de organização das ILPIs, vamos tratar nessa aula narrada os conteúdos: plano de trabalho, planejamento das atividades, plano de atenção integral à saúde, processo de alimentação, processo de limpeza e higienização dos ambientes e lavanderia. Tudo que será tratado terá como base a RDC Anvisa número 502 de 2021. Vamos conhecer cada uma dessas formas separadamente. Iniciaremos pelo estudo do plano de trabalho, um dos processos operacionais executados nas instituições de longa permanência para idosos e ILPIs, como descritos na RDC Anvisa número 502 de 2021. Mas o que é um plano de trabalho? É um instrumento que descreve todas as características da instituição e todas as atividades propostas e realizadas, desde o acolhimento da pessoa idosa até o seu desligamento da instituição. Também inclui a logística, os recursos humanos e os materiais necessários para ofertar as atividades. Tal documento serve de roteiro para a diretoria e para o próprio gestor da ILPI. O plano de trabalho deve conter informações cadastrais, natureza jurídica, responsabilidades pela gestão e funcionamento, tipo de serviço prestado, público-alvo, período de execução das atividades, território de abrangência, justificativa, meta, objetivos geral e específico, forma de execução das atividades, quadro de pessoal e capacidade de atendimento, métricas para o acompanhamento e monitoramento e outras informações adicionais. Estas informações vão orientar a prestação de serviços e possibilitar um trabalho mais qualificado na ILPI. Vamos seguir? Sobre o planejamento das atividades, vale lembrar que a ILPI é responsável por promover atividades e ações voltadas ao desenvolvimento integral da pessoa idosa e ampliação das suas habilidades e interação social. Dentre as ações, destaque para aquelas que colaboram para a integração dos residentes nas atividades desenvolvidas pela comunidade local, a realização de atividades intergeracionais, o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras gerações, o estímulo à autonomia das pessoas idosas, a prática de atividades físicas, recreativas e culturais, a prevenção, coibição de qualquer tipo de violência e discriminação contra pessoas nela residentes na prática de atividades e rotinas, e a desconstrução do idadismo ou do ageísmo. Como orienta a Anvisa, no momento da elaboração, preparação do planejamento de atividades, devem ser observados alguns cuidados
pois trata-se de algo que impactará na autonomia e funcionalidade das pessoas idosas institucionalizadas, algumas questões relevantes a serem consideradas. As atividades devem ser planejadas em parceria e com a participação efetiva das pessoas idosas, seus familiares ou responsáveis, voluntários e parceiros, respeitando as demandas do grupo e aspectos socioculturais da pessoa idosa e da região onde estão inseridos. As atividades devem ser adequadas às condições físicas e cognitivas das pessoas idosas institucionalizadas. Alguns exemplos de atividades para seus residentes com potencial para melhorar a qualidade de vida, a independência e a autonomia das pessoas idosas institucionalizadas. Manuais que compreendem a pintura, o desenho, a marcenaria, o bordado, a costura, dentre outras. Intelectuais, que compreendem as leituras, o cinema, o aprendizado de idiomas, as histórias e dentre outras. Socializantes, que compreendem os jogos, as dinâmicas, as comemorações e dentre outras. Artísticas, que compreendem o teatro, a poesia, os contos, apreciar obras de arte e audições musicais e dentre outras. Físicas, que compreendem caminhar na praia, nas montanhas, em lugares históricos, sítios, casas de campo, práticas de esportes e dentre outras. Passamos a abordar o Plano de Atenção Integral à Saúde, que deve ser elaborado a cada 2 anos em articulação com o gestor local de saúde. Mas o que é o Plano de Atenção Integral à Saúde? É um documento que deve ser elaborado com o acompanhamento de um profissional de nível superior da área da saúde e ter caráter compatível com os princípios do SUS, da universalização, equidade e integralidade, abordando aspectos de promoção, proteção e prevenção à saúde. O Plano de Atenção Integral à Saúde deve conter informações de toda a força de trabalho, recursos humanos disponível na ILPI para o atendimento às pessoas idosas, incluindo atividades complementares como atividades físicas, lúdico-recreativas e culturais. Indicar os recursos de saúde disponíveis para cada residente em todos os níveis de atenção. Prever a atenção integral à saúde da pessoa idosa, abordando os aspectos de promoção, proteção e prevenção. Conter informações acerca das patologias incidentes e prevalentes nos residentes. Ser avaliado anualmente quanto à implantação e efetividade das ações. Para a efetivação do Plano de Atenção Integral à Saúde do residente, é importante a articulação ou buscar parcerias com órgãos, universidades, faculdades e a sociedade civil para a garantia da efetivação do mesmo. Agora avançaremos um pouco mais abordando o processo de alimentação. A instituição deve garantir e oferecer às pessoas idosas no mínimo 6 refeições diárias. A manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e distribuição dos alimentos devem seguir o estabelecido na Resolução RDC-Anvisa número 216 de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Ao elaborar o plano de alimentação, a instituição deve manter disponíveis normas e rotinas técnicas quanto aos seguintes procedimentos: limpeza e descontaminação dos alimentos, armazenagem de alimentos, preparo dos alimentos com enfoque nas boas práticas de manipulação, boas práticas para prevenção e controle de vetores e acondicionamento dos resíduos. Atenção! Os funcionários responsáveis pelo setor de alimentação
devem ser capacitados periodicamente quanto às boas práticas de manipulação de alimentos, principalmente em higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos. As capacitações devem estar previstas e indicadas no plano de trabalho da instituição. Sobre o processo de limpeza e higienização dos ambientes. Os ambientes das ILPIs devem ser mantidos limpos, livres de resíduos e odores incompatíveis com a atividade, sendo necessária a disponibilização de rotinas quanto à limpeza e higienização de artigos e ambientes. É necessária uma limpeza que siga as normas técnicas, priorizando a remoção de sujeiras, observando os cuidados com o uso de agentes químicos e outros. Os procedimentos de limpeza e uso dos materiais devem ser orientados para não causar danos à saúde dos residentes. E atenção! Todos os produtos utilizados devem ser registrados ou notificados na Anvisa. Para finalizarmos os assuntos desta aula narrada, abordaremos o tema lavanderia. Nas lavanderias, há o processo de trabalho que envolve a lavagem, o processamento e a guarda de roupas. Assim, a instituição deve dispor de manuais com rotinas técnicas do processamento de roupas de uso pessoal e coletivo, que contemple a lavagem, secagem, passagem e preparo das roupas, guarda e troca de roupas de uso coletivo. Ainda sobre a lavanderia, algumas observações. As roupas devem ser identificadas visando a manutenção da individualidade e humanização. Os produtos utilizados no processo de roupas devem ser registrados ou notificados na Anvisa. Outro ponto importante é a disponibilização e a utilização de equipamentos de proteção individual, EPI, pelos funcionários da lavanderia. Vale lembrar que a Anvisa preconiza a garantia dos direitos e a preservação da autonomia da pessoa idosa institucionalizada. Neste sentido, a instituição pode permitir às pessoas idosas independentes que efetuem todo o processo de roupas de uso pessoal. Mas atenção, é preciso dispor de um local apropriado para evitar possíveis acidentes com produtos químicos ou quedas. Não podemos nos descuidar da segurança, não é mesmo? Chegamos ao fim dessa aula narrada em que tratamos os processos operacionais executados nas instituições de longa permanência para idosos, ILPIs, como descritos na RDC Anvisa número 502 de 2021. Caso tenha ficado alguma dúvida, que tal assistir novamente esta aula ou realizar uma nova leitura da apostila do módulo 8, unidade 2? Se não, vamos avançar um pouco mais no curso. Na próxima aula narrada, trataremos sobre protocolos na relação com a família da pessoa idosa. Até lá, bons estudos!